Neste tempo, em quem você tem fixado os seus olhos? Ou em que você tem fixado os seus olhos? Está começando agora a palavra Rema. Olá, boa noite. Está começando mais um Palavra Rema. Vai dando seu like, vai dando as suas curtidas aí, né? Chame aquele seu amigo, seu irmão, para estar aqui junto conosco, porque hoje Deus tem algo extraordinário para falar conosco. Amém? Eu tô aqui com a Shirley, né? E vai ser uma bênção. Ela vai começar aqui, né, o nosso texto, vai ler o nosso texto e a gente vai desenvolver algo que Deus tem muito de bom pra gente nesta noite. Amém? Boa noite, como a Rose disse, meu nome é Shirley, né? Eu sou membro da igreja já há bastante tempo, tenho uns 25 anos que eu estou aqui e eu tenho aprendido muito dentro dessa igreja, né? E uma das coisas que eu tenho aprendido e que me foi ensinado no discipulado, no decorrer da minha vida cristã, foi manter os nossos olhos fixos em Deus, né? Muitas das vezes, durante a nossa caminhada, durante a nossa jornada, o que acontece? A gente dá uns vacilos, a gente para e nós deixamos de olhar fixamente para Jesus. E tem um texto que eu gosto muito de estar relembrando na minha vida, eu gosto das vezes de estar lendo novamente, que me traz à memória que os meus olhos têm que estar em Jesus, que os meus olhos têm que estar fixos em Jesus, né? Eu gostaria que você abrisse junto comigo a sua Bíblia em Hebreus 12, 1. Lá diz o seguinte: portanto também nós, vistos que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tensamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Eu gostaria de ressaltar algumas coisas neste texto. O primeiro fala desembaraçando. Quando fala desembaraçando, aqui está falando se livrando. Se livrando do quê? Do peso do pecado. É uma atitude minha, é uma atitude sua. Quem se liberta, quem tem a posição de se libertar do peso do pecado, da vida do pecado, somos nós. Muitas das vezes nós jogamos essa culpa em quem? Em Jesus. Jesus tem que me livrar. Jesus tem que me salvar. Mas aqui fala que é um ato meu, nós devemos nos desembaraçar. Eu que tenho que o quê? Largar disso. Que tensamente nos assedeia todos os dias. Todos os dias vai vir este peso sobre nós. Vai vir essa tentação sobre as nossas vidas. Vai vir tentar nos pegar. Aí entra o versículo 2, que é o versículo que eu mais gosto, que diz o seguinte: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Estamos vivendo um tempo de pandemia, no tempo de muitas mentiras, no tempo de muitos enganos, de muitos sofismas. E os nossos olhos estão em quem? No decorrer da minha caminhada com Jesus, eu passei por várias fases e nunca me desviei. Eu tenho 25 anos na presença de Deus, desde os meus 13 anos. E dentro desses 13 anos, eu nunca saí da igreja, eu nunca saí da presença de Deus. Eu sempre frequentei uma célula desde quando abriu.
sempre vim aos cultos, sempre estive presente. E eu passei por um momento da minha vida que eu chamo de pré-depressão. Eu entrei num momento da minha vida que eu achei que eu ia morrer. Eu cismei que eu ia morrer. E aí começou a surgir dores no meu corpo. Eu sentia dores assim, terrível. Falei, não, então eu vou no médico para saber o que está acontecendo comigo. Fui no médico, fiz um tanto de exame e não deu nada. E eu orava, eu buscava Deus, mas os meus olhos estavam o quê? Na morte. Eu dentro da igreja, na presença de Deus, vinha para a igreja, louvava, cantava, mas naquele momento da minha vida, os meus olhos estavam na morte. Eu planejava com quem que o meu marido ia casar, eu planejava quem ia cuidar das minhas filhas, das minhas não, né? Na época era só a Raquel. Quem ia cuidar da Raquel, quem ia ser uma boa mãe aqui na igreja para minha filha. E eu estava dentro da igreja, tinha certeza que se eu morresse eu iria para o céu. Mas os meus olhos não estavam em Deus. Os meus olhos estavam aonde? Na morte. E muitas das vezes isso acontece conosco dentro da igreja. Nós estamos dentro da igreja, nós louvamos, nós cantamos, mas os nossos olhos não estão no consumador da nossa fé. Os nossos olhos estão no problema, na dificuldade. Mas a Bíblia nos ensina, fala que é um ato de decisão. Eu decido fixar os meus olhos em quem? Em Deus. Aí eu falei, não, poxa, peraí, isso não é uma realidade. Eu preciso voltar os meus olhos para quem? Para aquele que deu a vida. E os meus olhos se voltou para isso. Conversando com a Rosimeire, dialogando com ela, ela também compartilhou algo muito tremendo sobre isso. Não foi, Rose? Foi. Eu estava falando com ela que, como ela falou, né? Ela sempre esteve na igreja e, por um momento, né, ela se sentiu fraca, ela se sentiu sem rumo, né, sem direção. E eu vejo que na nossa vida cristã é normal a gente passar por estes períodos. E, como ela disse, né, ela estava dentro da igreja e ela se sentiu que os olhos dela não estavam em Jesus mais. Eu até, quando ela falou isso comigo, eu até falei com ela assim, Shirley, Pedro, né? Enquanto Pedro estava olhando para Jesus, né? Eles estavam ali naquele barco, em meio àquela tempestade toda, né? E de repente o que acontece? Ele vê Jesus e ele quer ir ao encontro de Jesus. E Jesus fala com Pedro, venha, né? E Pedro fez o quê? Ele começou a andar sobre as águas. Ele foi até Jesus. Por quê? Os olhos dele estavam fixados em Jesus. Então eu vejo que quando os nossos olhos estão fixados em Jesus, a gente faz coisas extraordinárias. A gente nunca viu na história ninguém andar sobre as águas, a não ser Pedro e Jesus, né? Mas enquanto Pedro estava olhando para Jesus, o que aconteceu? Ele caminhava. Só que de repente ele tirou os olhos de Jesus, foi o que ela falou. A gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar para as coisas ao nosso redor. As situações que vêm, né, no dia a dia ali. E a gente sabe que os dias eles são maus. Vai acontecer de ter situações para os nossos olhos sair de Jesus mesmo. Para a gente perder essa fé, para a gente perder a direção. Porque quando o texto fala que a fé começa em Jesus, porque os nossos olhos precisam estar nele, né? E a gente vê que quando ele tirou os olhos de Jesus, o que aconteceu com Pedro? Acontece com a gente também. A gente começa a perder a direção, a gente começa a perder o caminho, a gente começa a cair. A nossa queda começa quando os nossos olhos saem do autor e consumador da nossa fé, né? A gente vê aquele problema ali como um muro muito maior do que ele é. Então, a gente precisa fazer o quê? É voltar para Jesus, né? É olhar para o autor e consumador da nossa fé.
como a Shirley disse, eu também passei um período muito difícil da minha vida, né? E quando eu recebi o convite de novo, de abrir o meu coração, porque ele batia ali na minha porta do meu coração e eu abri a porta para que ele entrasse, eu peguei uma palavra, né, para mim que foi retroceder-se jamais. As situações, elas vêm acontecendo ao longo do dia para nos afastar da presença de Deus, né, nos afastar ali de Jesus, mas quando a gente entende que não tem outro caminho, não tem outra direção, a gente precisa fixar os nossos olhos ali. Então a palavra é retroceder-se nunca, render-se jamais, né? Eu não posso render como a gente está vivendo, igual a Shirley explanou aqui, um tempo de pandemia. Eu tenho ouvido pessoas dizer para mim assim, a minha esperança acabou. Eu falei para essa pessoa, mas a sua esperança ela jamais vai acabar, porque a nossa esperança é Jesus, né? Porque quando os nossos olhos, quando a gente entende que Jesus é a nossa direção, quando Jesus é o nosso caminho, não tem outro caminho, os nossos olhos, eles precisam estar em Jesus. Foi isso que eu disse para essa pessoa. Ela falou assim comigo, eu tô reclamando e tenho tanto e tô reclamando. Eu falei, é hora de agradecer, Sim. né? E quando fala olhar firmemente, o que é uma coisa firme? É uma coisa que não oscila, não vacila, né? Permanece. Então os nossos olhos têm que olhar firme, permanecer em Jesus. Por que fala que Ele é o autor da nossa fé? Porque tudo começou com Ele. A nossa salvação começou com o preço que foi pago na cruz. E quando Ele pagou aquele preço lá na cruz, Ele não olhou para as pessoas, Ele não olhou para a circunstância, Ele não olhou para o sofrimento dele. Olha o quanto Jesus sofreu. Às vezes Satanás ele vai lançar mesmo problemas, dificuldades, desejos, vontades para tirar os nossos olhos. Às vezes podemos até olhar para a direita, para a esquerda, mas devemos voltar os nossos olhos para quem? Para Jesus. Uma coisa nós temos que lembrar, a nossa vida, a base da nossa vida tem que estar em Jesus. Estamos vivendo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de dificuldade, de tantas mentiras. Quem te garante o que é verdade, o que é mentira do que temos ouvido? Não é verdade? Mas uma verdade nós temos, que se estamos firmados em Jesus, nós vamos ter a vitória. Nós vamos conseguir a vitória. Nós vamos contemplar a vitória. Não vai ser fácil, mas nós vamos ter. Verdade. E a gente vê que na cruz, tudo que Jesus ia passar na cruz ali era um momento de vergonha, né? Só que Ele não deixou que isso tirasse Ele do foco. Porque Jesus ele tinha um foco, ele tinha um objetivo, né? E a cruz não fez ele desistir disso. E foi para ele como alegria, né? Jesus tinha uma promessa e isso lhe deixava com alegria. Ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz, né? E agora ele está onde? Sentado, né? Do lado do Pai. Ele está lá com Deus porque ele cumpriu aquilo que lhe foi proposto. Ele tinha algo para cumprir, né? Que era morrer na cruz pela humanidade, e ele deixou esse exemplo para nós, né? Como ela leu, né? Essa grande nuvem de testemunha, né? A gente tem várias pessoas que passaram por várias situações e deixou exemplos de permanecer firmes, né? Permanecer firme, crendo e acreditando. E isso para ele foi uma alegria, né? Cumprir aquilo, o objetivo que Deus, o propósito que Deus tinha para Jesus, né? Que foi a salvação pela humanidade. A gente vê que o autor de Hebreu aqui, ele quer nos ensinar, ele quer nos dar algo para a prática, de manter os nossos olhos fixos em Jesus. Porque quando os meus olhos estão em Jesus, né, eu tenho força para permanecer. A minha discipuladora sempre fala isso muito comigo. Não sai do pé da cruz. Porque enquanto eu estiver ali no pé da cruz, eu estou na dependência de Deus. E este texto ele também fala, né, Shirley? De depender de Deus. Porque sozinho a gente não vai conseguir. A gente vê que
eu dei o exemplo de Pedro aqui que tirou os olhos de Jesus, mas a gente também tem o exemplo de Saul. Saul tirou os olhos de Jesus. E quando ele tirou, começou a queda dele também. Porque Deus não escolheu Saul. Quem escolheu Saul foi o povo. Deus permitiu, né, que ele fosse rei. Mas enquanto ele estava com os olhos em Jesus, ele estava ganhando, ele estava vencendo as guerras. Quando ele tirou os olhos de Jesus, começou a queda de Saul, né? Sim. Uma outra coisa que nos leva a permanecermos com os nossos olhos fixos, fitados em Jesus, é a gratidão, né? Muitas das vezes os nossos olhos estão voltados para Jesus quando tudo está bem. Verdade. Quando tudo está ótimo, né? É aquela alegria. Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Deus faz grandes coisas. E quando vem a adversidade, quando vem o problema, aí não, né? Aí já é diferente. Mas o que vai fazer nós permanecermos com os nossos olhos em Deus é sermos gratos. Verdade. Primeiro, sermos gratos a Deus, porque olha, Deus não nos destruiu, porque a Bíblia fala que Deus, ele se arrependeu de ter feito o homem, mas ele nunca destruiu o homem. Verdade. Ele sempre deu a segunda chance. Ele sempre acreditou na gratidão do homem, que o homem iria se voltar para ele. Outra coisa, sermos gratos pelo privilégio da cruz, de Jesus ter morrido na cruz e nos garantir a salvação. Gente, a vida aqui na terra, no muito que dura, é 120 anos. Mas ele nos garantiu uma vida completa e abundante eternamente. Isso é um motivo de gratidão, né? Muitas das vezes a gente faz uma tempestade por coisa tão pequena e a gente tira os nossos olhos de Deus por essas coisas. Nós precisamos aprender a ser grato a Deus por tudo o que Ele tem feito, por tudo o que vai acontecer, pelas suas mãos, pelo seu favor por nós. A gratidão nos leva a isso. Né? Eu tenho compartilhado com uma menina que ela tem passado por um processo de doença e tem feito um tratamento complicado. Eu falo com ela, vai doer? Vai, mas você tem que ser grata, porque você vai ser quê? Liberta dessa doença. Então os seus olhos têm que estar o quê? Em Deus. Os seus olhos têm que estar em Jesus, em gratidão, porque Ele é contigo. Então, assim, eu acho que vale muito nós termos uma vida de gratidão para que os nossos olhos estejam fixados em Jesus. O problema pode vir, mas existe um Deus, esse Deus está ali. É para ali que eu estou olhando, é para ali que vai vir meu socorro. É para o céu, olhando para os montes, para o alto, de onde virá o meu socorro. O nosso socorro vem de Deus. Então, os nossos olhos têm que estar em quem? Em Deus. Os nossos olhos têm que estar o quê? Nos planos de Deus. Aqui fala assim, olha, que nós devemos correr para a carreira que nos está proposta. Não é tempo de andarmos, é tempo de corrermos para os planos de Deus para as nossas vidas. E só vamos ver os planos de Deus acontecer na nossa vida quando os nossos olhos estiverem em Deus. Se os meus olhos estiverem na Rose... Nós somos falhos, né? Entendeu? Os meus olhos têm que estar em Deus. De lá vai vir o nosso socorro. Verdade. De lá vai vir minha ajuda, Rose. E a sua ajuda vem da onde? Ah, vem de Cristo. Se os nossos olhos não tiverem, se os meus olhos, várias vezes a gente tira os olhos de Cristo, né, de Jesus. E essa noite é tempo da gente se voltar, né, fazer uma autoavaliação mesmo. Para onde eu tenho olhado? Onde estão os meus olhos? Eu tenho olhado para os problemas, eu tenho olhado para as situações, ou eu tenho olhado para Jesus, né? Porque quando a gente olha para Jesus, o texto me fala que tenho alegria, porque Jesus tinha alegria de cumprir algo que lhe foi proposto. Eu falo isso muito para as meninas, as meninas que eu trabalho. A gente está na corrida da fé. Cada pessoa está em um tempo, né? Mas todos vamos chegar.
Um está um pouquinho mais atrás, porque chegou agora, o outro já está lá na frente, mas juntos nós vamos chegar num objetivo, né? Na corrida que nos foi proposta, né? Que é a corrida da fé, igual a Shirley acabou de falar. Então, a gente precisa fazer essa autoavaliação. Será que os meus olhos realmente estão em Jesus? Será que eu confio, né, que tudo Deus vai tomar conta de todas as coisas, vai suprir todas as minhas necessidades? Sua vida está entregue a Jesus? Entregue a Jesus, porque quando os seus verdade. olhos estão em Jesus, a sua vida está entregue. Verdade. A quem a sua vida está entregue? A doença, a morte, a pandemia, a miséria? A quem você tem entregado o seu olhar? A quem você entrega o seu olhar é quem você entrega a sua vida. Sua vida, é verdade. Né? Verdade. Então eu prefiro entregar o meu olhar para Jesus. Né? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos neste momento e fizesse uma pequena reflexão. Da onde que está o seu olhar? Para onde você tem olhado? O que você tem olhado? Né? Às vezes tem olhado muito por Facebook, Instagram, né? Mas que os nossos olhos possam estar em Jesus. A Rose vai estar fazendo uma oração para estar abençoando as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Senhor, nós aprendemos, nós relembramos sobre dicas, conselhos que o autor de Hebreus nos dá para que possamos fixar os nossos olhos aonde verdadeiramente, ó Deus, tem valor, que é olhar para Jesus. O Senhor é o nosso autor e consumador da nossa fé. O Senhor, Jesus, é aquele que abre, que fecha, que nos guia. O Senhor é aquele que nos levanta. E o texto nos fala que quando os nossos olhos estão fixados em Ti, nós vamos permanecer firmes. Que nós possamos permanecer firmes em Ti. Retroceder-se nunca, Deus. Porque o Senhor não se agrada daquele que retrocede. Nos dá, ó Deus, um coração de permanecer crendo a cada dia. Sim, Deus. Firmes em Ti, fixados, ó Deus. Pai, que nós sejamos, ó Deus, aquilo que o Senhor determinou que nós sejamos. Sim, igualzinho Deus. A Jesus, porque Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso maior exemplo. Ele passou situação difícil na cruz, mas Ele não desistiu da cruz. Ele creu que existia algo muito maior, que os nossos olhos venham a ser igual ao de Jesus, fixar só no futuro, porque Jesus ele não olhava para o passado, ele olhava para o futuro, e lá no futuro nós vamos alcançar aquilo que o Senhor prometeu, aquilo que o Senhor Jesus já conquistou para nós na cruz, que é a coroa da vida. Nós vamos chegar no objetivo final e que possamos chegar firmes, fixados, convictos, ó Deus, que o Senhor é aquele que nos sustenta a cada dia. Que os nossos olhos venham estar naquilo que verdadeiramente é importante, em você, em Jesus, no nosso Deus, no nosso Pai, no nosso Paizinho, né? Conforme, quanto mais intimidade tem, mais a gente chama Ele de Paizinho. Que os nossos olhos venham estar em Ti, Jesus. Sim, que o Senhor possa nos sustentar em todo o tempo. Quantas pessoas hoje, Deus, tem vivido, Pai, desesperança, não tem acreditado. Quantas pessoas agora, Deus, que está escutando, Deus, esta palavra rema, Senhor, não acreditava, estava triste, estava batido, mas agora eu sei que o Senhor, Deus amado, vai de encontro cada vida. Sim, Pai, aquele que ainda não te conhece, que não abriu o coração para o Senhor, que nessa hora, Deus, possa estar abrindo o coração, recebendo o Senhor como Senhor e Salvador, porque não existe outro caminho. O único caminho é o Senhor, e é em Ti, ó Deus, que nós temos esperança. Que os nossos olhos, Deus, venham estar fixados, mantendo os nossos olhos naquilo que verdadeiramente é importante. Eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço por esta palavra, Deus, porque eu sei que o Senhor tem muito mais. Sim, o Senhor tem muito mais para ministrar na nossa vida. Eu te agradeço, Senhor, por mais essa palavra rema, que cada pessoa, Deus, essa palavra, Deus, possa germinar e dar fruto. Sim. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.